esse é uma figura infeliz. Ele é uma liderança política absolutamente infeliz, no sentido de que o Brasil, de fato, precisa ter forças políticas mais à direita, centro-direita. Agora, o que se pensa num país civilizado é você ter uma direita liberal, uma direita ilustrada, uma direita que propõe um modelo de organização da sociedade baseado na liberdade de mercado, liberdade individual. Agora, infelizmente, os líderes da direita do Brasil são líderes não liberais, são líderes que namoram o fascismo, a violência. Esse sujeito é um cara que prega violência. É um cara que prega pena de morte e defende ações de policiais de maneira sem critério. Então, é uma direita tão não sofisticada, tão básica, tão baseada em raiva, em agressão. O Brasil precisa de uma direita, eu sou um dos que acha que é fundamental. Agora, tem que ser uma direita ilustrada, liberal, dentro dos marcos da legalidade, da democracia. Não um sujeito que fica brincando com o regime democrático, com o regime de direito, com o direito das pessoas. Eu acho que, infelizmente, o Brasil, na ausência de uma direita um pouco mais sofisticada, que não está se organizando no país, abre margem para essas lideranças. Eu acho de uma infelicidade. Ainda bem que uma minoria, a absoluta minoria, não faz irrelevante para o processo. Mas é triste você ver que a direita se associa com uma figura dessa e não com uma figura de um sujeito de direita sofisticado e liberal. Deputado, aproveitar o tempo aqui, que temos só 7 minutos, e estou muito curioso para saber algumas das propostas no campo econômico do senhor. O senhor tem uma questão que fica difícil para a audiência entender. O senhor tem um histórico no Congresso de ser contra várias privatizações, o senhor, se não me engano, votou contra o Plano Real, recentemente o senhor votou contra o Cadastro Único Positivo. O senhor, quando faz referência ao processo de desenvolvimento do Brasil, sempre se refere ao período militar, que o senhor deve saber que foi o período que mais criou estatais no país, né? Então não tem nada a ver com o discurso, e aí que vem a minha pergunta, não tem nada a ver com o discurso que o senhor faz, em particular vinculado ao Paulo Guedes, que a gente conhece, assessorou lá a equipe econômica do Pinochet, foi um extremo liberal, é o oposto, exatamente o oposto do que foi o regime militar brasileiro, talvez 180 graus do que foi o regime militar brasileiro, do ponto de vista econômico, sendo que o resultado foram os opostos, né? Aqui, o regime militar brasileiro, que o senhor toda hora cita, entregou o país com uma hiperinflação, com um problema fiscal cavalar e com uma participação do Estado na economia, talvez a maior da história do Brasil, né? É no período democrático que a gente tentou corrigir a superinflação, corrigir a questão de fiscal e, de alguma maneira, implementar alguns projetos que têm a ver com desenvolvimento mais sustentável. Como é que o senhor explica essa contradição? O histórico do senhor e as referências no discurso são muito estatista, muito anti-reforma, muito anti qualquer tipo de liberalização do processo econômico, e aí o senhor vem e fala que o seu principal assessor econômico é o Guedes, que é um ultraliberal que defende, inclusive, a privatização da Petrobras. O senhor precisaria se posicionar. Nesse caso recente da greve dos caminhoneiros, que foi parte greve e parte lockout, o senhor acabou apoiando essa greve, esse movimento. E aí resultou num tabelamento de preços, subsídio ao diesel e, simultaneamente, nós tivemos um problema de concorrência vinculado a esse modelo de tabelamento. O senhor poderia explicar um pouco melhor a visão, senhor? Sem problema nenhum. Primeiro que o ser humano evolui. Você não está falando você não está se referindo, com todo respeito, a um troglodita. Plano Real, votei contra, sim. Lá naquela época, 94, a inflação de janeiro e fevereiro de 94 foi expurgada apenas para os militares das Forças Armadas. Sou capitão do Exército, tentei negociar com a equipe econômica o mesmo tratamento para os servidores públicos, não consegui, votei contra. O que podia fazer? Questão do cadastro único, não temos qualquer garantia do sigilo dos cadastrados. Zero. E até falei lá, por que não pode? O pessoal faz emenda na perna, faz emenda e bota aí, que eu voto favorável. Vou mandar o MP depois. Não mandaram ainda. Quanto estatizante, eu queria saber, em 70, se não fosse estatal, né, quem faria Itaipu Binacional? Responda isso. Quem faria se não fosse o governo federal? Agora, tire as obras de infraestrutura do período militar e veja o que sobra do Brasil. Não sobra nada do Brasil.
Me aponte uma grande obra do Sarney para cá. Não defendo estatizações agora, não. Questão de Pinochet. Bem, se for falar em política, lá tinha 30 mil cubanos quando ele entrou. E foi feita uma política econômica diferente do que está aqui, tanto é que deu certo. E muitos economistas que temos no Brasil hoje participaram, naquela época, né, da política econômica de Pinochet. Caminhoneiro, eu acompanho há 2 anos. O governo não tem órgão de inteligência. Acabei de falar, a inteligência do governo é cubana e venezuelana. Acabei de falar isso aí. Ele não foi pego de calças curtas. Estive em Gramado com os caminhoneiros, estive no Rio de Janeiro 2 vezes, várias vezes em Brasília também. Problemas que eles têm todos. O governo simplesmente é insensível. Ou melhor, não tem moral para buscar a solução de problemas, que está tudo loteado. Quando fala em multagem eletrônica, tem uma pequena máfia de colega meu que trata desse assunto. O senhor anda 70 por hora lá em Leblon, Copacabana, que não tem passarela, e na Rio Santos tem que andar 40 por hora. Por que isso? A indústria da multa. Isso pesa no bolso do caminhoneiro, das empresas, pesa na inflação no final do ano. Tá? A questão da roubo de cargas é outro que vem tratando esse assunto. O pessoal fala que eu estou errado, mas a política deles é continuar o dinheiro de custódia, uma equivocada política de direitos humanos, é uma preocupação enorme com o encarcerado, é não reduzir a moralidade penal, tudo é progressão de pena. O bandido é um coitado, o desgraçado somos nós. Então chega uma hora que explode o negócio. Apoiei sim, fiz vídeo. 4, 5 dias depois fiz um outro vídeo, e sempre falando em não obstruir rodovias. Eles não fizeram. Quando começou a infiltração, a obstruir, reforcei, pedi para eles, seria um gesto de altruísmo, etc, etc, deixar o movimento. Ganhei antipatia de metade deles. Não fui para a pista em nenhum momento. Agora, o governo não tem capacidade para se antecipar a problemas. É um governo omisso. É um governo que não se expõe. O que moral vai se expor também, né? Dessa forma de fazer política, não toma lá da cá, como é que vai fazer uma política sadia para o seu país? E as mudanças acontecem. É natural. Muita coisa que se fosse hoje, não teria feito ontem com toda certeza. Deixa eu pegar então o último minuto aqui e voltar para um ponto que também acho que é uma questão permanente sobre a sua candidatura, deputado, que é a questão da governabilidade. O senhor se referiu aí a montar uma bancada, talvez ad hoc, né, a posterior a tomar a posse. Mas a gente precisa lembrar, talvez, um pouco o histórico, vou ser bem rápido. O histórico do senhor foi aprovar, ao longo dos 24 anos, 1 ou 2 projetos, o senhor nunca liderou uma comissão, relatou um projeto importante. Como é que de uma hora para outra o senhor, que em 24 anos não conseguiu montar uma coalizão mínima, conseguiria no dia 1º de janeiro? A pergunta é complexa, Jair, mas infelizmente o tempo é curto. Como é que são escolhidos os líderes de partido, vice-líderes e presidentes de comissões? É a maneira como é escolhido. Se eu tivesse participado dessa coalizão toda, talvez tivesse preso uma hora dessa. Essa é a forma de fazer política também. Me desculpa aqui, é verdade. Falam sobre, violência no Rio, o cara não fez nada. Se eu tivesse feito algo com o Cabral, estaria jogando dominó com ele em Bangu. Que a maneira de fazer política atualmente é essa. Essa é a verdade que o povo brasileiro não está acostumado a ouvir.